hoje chegou à tona o ministro do Estado da Casa Militar a dizer que existem generais, comissários da polícia, administradores, até autoridades tradicionais neste negócio de combustível. Do teu ponto de vista. Muito obrigada, jornalista Mariano. Obrigada ao meu companheiro de painel, Manuel José. Saudações extensivas aos nossos internautas, porque são eles que fazem o programa Visão dos Fatos. Relativamente a esse assunto, eu penso que isso não é uma novidade, é um assunto de conhecimento já de todos e é um assunto de longas datas, é um assunto que só veio à tona simplesmente esses dias, porque de certa forma é do interesse de alguém ou de um grupo específico de pessoas, e é um assunto que não me admira, porque o roubo de combustível certamente que não é associado a cidadãos desgovernados, a cidadãos sem sequer nenhum suporte financeiro equivalente. Esses mesmos roubos de combustíveis são associados a entidades governamentais, até do próprio governador. A coisa que me entristeceu ainda mais é ver que o governador só hoje é que reconhece que, afinal de contas, existem individualidades também do governo e pessoas afins dos estados que estão mesmo ligados a isso. Então, eu gostaria, Manuel José, que acrescentasse o seguinte: por que não são efetivamente declarados nomes publicamente? Bom, primeiro eu gostaria de começar do início. A minha posição relativamente à questão colocada. Eu não acho que isso seja contrabando, como é convencional as pessoas chamarem. Não há contrabando. Se as pessoas quiserem ser rigorosas, né, vão chegar a essa conclusão também. E eu cheguei a essa conclusão. Em Angola não há contrabando de combustível. Aquilo é, salve-se quem puder, é mais comércio do que contrabando. Contrabando é outra coisa. As pessoas tanto fazem confusão de conceitos, enfim. Essa é a primeira parte. A segunda, ainda ligada a essa primeira parte, por que que as coisas acontecem? Nós temos um hábito em Angola de tratar das questões a partir da consequência e não da raiz, da causa. Não é? Se há, por exemplo, um acidente qualquer e que o carro leva arroz, feijão, enfim, cerveja, as pessoas vão primeiro atacar, entre aspas, a comida, ao invés de salvarem, por exemplo, o irmão que está ali a precisar de ajuda. Isso tem um nome. Isso tem um nome. Fome. Então, na questão dos combustíveis, né? Quem é que leva combustível? Quem é que leva o combustível de Luanda para o Soio, por exemplo? Quem é que leva? É Sonangol. Num outro segmento, quem é que leva? É a outra empresa qualquer. Pumangolo ou Pumangolo. Quem é? Isso é como a história dos livros. Agora que estamos no início do ano letivo. Os livros são de distribuição gratuita. Mas, paradoxalmente, os encarregados têm que comprar os livros. E as pessoas vêm dizer, não, porque não, há um problema. Não, isso não é problema nenhum. Quem distribui sabe onde foi o livro. Da mesma forma como do combustível. As pessoas sabem. Por que é que o homem da Casa Militar do Presidente da República não divulgou nomes? Por que é que não disse A e B? Por que é que ficou pelos títulos das pessoas, por exemplo? Porque eles sabem que as pessoas...
E quando o governador, dito pela minha colega aqui, do Zaire, ele não pediu, suplicou, uma súplica que ele fez ao presidente para resolver o problema. Ele estava a dizer nas entrelinhas, porque eu gosto das entrelinhas, que ele próprio também sabia quem é. Sabe. Só não pode dizer. Não pode dizer quem é. Ele, ao dizer que não, presidente, me ajuda, é a chamada sobreposição de poderes que existe em Angola. Não é? Porque as pessoas sabem quem é que está envolvido neste negócio de combustível. E repito, não é contrabando. Não há contrabando de combustível, é mentira. Exato, pronto, não há contrabando. Do ponto de vista aqui do nosso comentador residente, José, vamos agora abordar outra questão pertinente. João Lourenço, o presidente da República de Angola, está a efetuar uma visita privada aos Emirados Árabes Unidos, propriamente no Dubai. É que nós constatamos, por fontes credíveis, que foi para lá por uma visita médica. Mas, há um tempo essa parte, o presidente João Lourenço inaugurou uma série de hospitais em Angola, do Cabinda, do Cunene e do Mar Leste. A visita do presidente da República não é visita privada, mas sim uma consulta médica. O que implica isto? Se foi inaugurando hospitais com os apetrechos publicamente anunciados e divulgados. Manuel José, ele não acredita que os médicos angolanos, que as clínicas que foi inaugurando, podem resolver a questão de saúde do Presidente da República? Bom, primeiro deixa-me fazer um enquadramento. Normalmente em comunicação nós dizemos que quando a informação é opaca, ou seja, quando não há informação, dá lugar à especulação. E por que eu digo isso? Nós já nos habituaram, os governantes de Angola, desde 75, a não serem honestos. Eu, se fosse o Mariano Costa, eu, se fosse o presidente, não sei se chegaria lá tanto, mas se eu fosse o presidente, eu primava pela honestidade. Ou seja, se eu tenho um desarranjo intestinal, né, e vou a Cachito, vá ir à procura daquela senhora que faz tratamentos tradicionais, eu diria isso mesmo. Eu diria, não, eu vou ter com a senhora fulana lá em Cachito, ela tem umas raízes para eu tratar. Como o Manuel José acabou de dizer que são notícias, pronto, não oficiais, mas a tendência é encontrar-se com o Manuel Vicente e Isabel dos Santos. Mas por quê que há essa tendência? E, aliás, eu vejo aqui por rodapé, visita privada de João Lourenço ao Dubai, supostamente para se encontrar. Eu, por exemplo, aprendi na escola que esse termo não existe na notícia. Supostamente não é notícia. Eu não posso usar o supostamente. Não. Supostamente significa dúvida. Se eu que estou a informar já tenho dúvida, imagina quem está a ouvir. Então, é por isso que eu disse. Isso só acontece porque as pessoas não têm a hombridade de dizer a que vão. Não. Isso é hábito. Isso aconteceu com o Agostinho Neto. Mas esse supostamente companheiro Manuel José, talvez seja porque até o presidente da República tem dúvida se o mesmo encontro com o Manuel Vicente ou Isabel dos Santos vai acontecer. O jornalista não pode. Isso aqui é uma crítica jornalística. O jornalista não pode embandeirar em arco, como se só dissesse. Eu não posso usar numa notícia o termo supostamente. É dúvida. Na notícia. Atenção. Eu num comentário, eu sou jornalista. Eu aqui não estou na posição de jornalista. Eu estou a comentar fatos. Eu iria passar para Liana. Liana, o presidente da República foi fazer um check-up no Dubai. Do ponto de vista.
O meu ponto de vista é praticamente, penso que igual a de todo mundo que viu essa notícia, né? Porque quando o presidente da República, isso não acontece só com o presidente, mesmo até com os ministros e outros governantes, deputados também, que fazem isso. Temos clínicas aqui no país, mas vão se tratar fora. Então penso que a primeira dúvida vem daqueles que nos governam. Fazem hospitais aqui em Angola com o objetivo de incidirem sobre a vida do povo, ou seja, só o povo que vai fazer consulta nesses hospitais, porque são duvidosos, os médicos de lá são duvidosos, até por vezes medicamentos nem tem, se tem também é milagre, então até o próprio medicamento é duvidoso. Então nós como governantes, para mostrar que somos uma classe superior ou diferente a deles, vamos fazer consultas e análises fora do país. Isso só mostra que nós ainda estamos num atraso mental muito grande relativamente ao nosso desenvolvimento, porque se o próprio presidente não acredita em que em Angola existam médicos capazes de fazer isso, certamente que Angola não está num bom caminho de desenvolvimento, né? Porque ele acredita mais naquilo que é a capacidade estrangeira do que a capacidade dos nossos técnicos, dos nossos médios, que são pessoas que nós deveríamos depositar total confiança, que nós deveríamos ficar descansados, porque saberíamos que eles estão totalmente compatíveis, eles são competentes, que é para nos tratar ou fazer uma outra coisa. E eu, quando me falam para colocar sobre essas coisas de hospitais, eu tenho sempre a tendência de citar um dos deputados, que também, por coincidência, foi meu pai, que dificilmente faz consulta nas clínicas, vai sempre aos hospitais públicos de Cacoaco. Eu penso que até Cacoaco já está aborrecido de tanto lhe ver nos hospitais públicos. Mariano Costa, deixa-me só um minutinho só, para eu concluir o meu raciocínio. Em 2018, quando da coletiva que houve no Palácio, eu coloquei, enquanto jornalista, coloquei exatamente uma questão que tem a ver com isso, ao presidente. E os angolanos sabem qual foi a resposta do presidente. Não é? Eu perguntei, por que que... E não é até no sentido de fazer o hospital. Perguntei por que que no balanço o presidente considera positivo o que é feito no ramo da saúde, mas na primeira oportunidade, na primeira crise que tem, ele pega um avião e vão lá fora. O presidente na altura me respondeu que nós criávamos polêmica, sem motivo, que eu, se forem nas câmaras lá da clínica Girassol, na altura mencionou a clínica Girassol, diz que ele fazia lá o tratamento. Só que na altura nós não tínhamos direito à réplica, aquilo ela perguntou, saiu. Quer dizer, ela responder em 2018 que ia para o Girassol. Quer dizer, era a emenda pior que o soneto ainda. Porque quem é que tinha acesso? Quem é que tem acesso ao Hospital do Girassol? E nem mesmo assim, eles próprios também não usam aquilo. Eles vão mesmo fora, é fora mesmo. Aliás, recentemente o presidente da República disse que hoje poucos são os que vão para tratamento médico lá fora. Mas aconteceu em 2023 ou 2022. A própria ministra da Saúde de Angola foi se tratar em Portugal. A primeira-dama foi para a Espanha. O presidente da República foi para os Estados Unidos. Né? E agora, quer dizer, vem oficialmente dizer que visita privada. Quando é uma visita de trabalho, por exemplo, o secretário para a comunicação do presidente da República é exaustivo na comunicação. Vem para a televisão e fala, e diz mesmo lá, o presidente da República vai deslocar-se ao sítio tal, no dia tal, para isso, aquilo. Exato. Quando é questão de saúde, é lacônico. E assim, exato. É uma questão que eu gostaria agora de pontualizar o seguinte. Hoje houve uma manifestação dos militantes amigos do MPLA em apoio ao João Lourenço. Portanto, eu gostaria de tentar ouvir dos nossos convidados, porque foram vaiados onde eu passei, foram vaiados onde passaram, foram extremamente vaiados. Liana, por que foram vaiados?
penso que a população em geral já não acredita mais em nenhuma atitude demonstrada pelo partido que nos governa, né? Porque é muito triste até nós vermos esse tipo de marcha, porque nós sabemos que o próprio partido que nos governa não é credível, já não tem mais o carinho, nem sequer a vontade das populações. É uma vergonha marcharem ainda pelo presidente da República, porque é um presidente que desde o seu mandato até agora só nos trouxe sofrimento, mandado, né, nesse caso até agora só nos trouxe sofrimento, né? É um presidente não credível diante do povo angolano. Não, eu vejo que não tem lógica nenhuma marcharem a favor do presidente João Lourenço, sendo que é um presidente que nada trouxe de bom para a população, nada trouxe de bom para o país e nada tirará no final do seu mandato. Então penso que é vergonhoso marcharem a favor do próprio presidente. Aqui o Manuel José, jornalista com conhecimento de causa em relação à política interna, há de facto rixas dentro do MPLA, em que há um favorecimento de uma nova geração por parte de João Lourenço e que a velha guarda, que esta se chama a guarda revolucionária, também acreditam que é necessário uma eleição múltipla. Acreditas que é possível que o MPLA possa realizar eleições com multicandidaturas? Bom, deixa-me dizer que primeiro eu gosto de contextualizar, né? Até para ajudar os nossos internautas a perceberem, porque esse tipo de questões ou de temas criam muita confusão às pessoas. As pessoas não conseguem entender. Então vamos para o início. Quando se fala de manifestação, aliás, na atual Constituição é o artigo 47, penso, direito à reunião, manifestação. Uma manifestação pressupõe sempre ter um cariz de protesto. Mas não foi assim que aconteceu. Primeiro, eu estou a tentar contextualizar. Normalmente, as manifestações têm sempre um cariz de protesto, de protestar alguma coisa que não vai bem. Curiosamente, o partido que nos governa faz, de quando em vez, esse tipo de manifestação, que eu não considero manifestação. Isso não é uma manifestação, é uma estratégia para escamotear algo que vai errado. Exatamente para fugir à essência da existência de manifestação. Sempre que alguém faz uma manifestação, é porque há um cariz de protestar. Ou seja, eu vou protestar pela subida do preço do pão. Eu vou protestar pela subida do preço do combustível. Eu vou protestar por falta de água, falta de luz, enfim. Algo anormal no sentido de... Não, Manuel José, é o seguinte, tens acompanhado um tempo essa parte que quando o MPLA está a viver uma crise interna, há sempre esse tipo de atitude. Naturalmente, é aí onde eu ia chegar. Eles próprios dão um tiro nos pés. Isso é tiro nos pés. Para pessoas mais atentas. É tiro nos pés. Você não vai manifestar. Vou dar só um exemplo para os internautas perceberem. Eu, sendo pai, em casa tenho a função de colocar lá os alimentos. O pão, vai colocar o pão. Se eu falhar, por exemplo, vamos supor 2 dias, não pus lá o pão, pode haver uma manifestação dos filhos. Oh, o pai não trouxe pão, tal, damos fome, não sei o quê. É uma manifestação pela normalidade. Não é? Eu estou a trazer o pão, não faz sentido os filhos pegarem, ora, não, vamos manifestar, o pai está a trazer o pão, de apoio o pai trazer o pão. Não faz sentido, não tem lógica, não tem cabimento. Então, a única razão que me faz eu analisar este tema é exatamente o que acaba de dizer o seu jornalista. Essa suposta manifestação só vem para esconder algo que está errado lá dentro. Porque se eu saio
para dizer assim, vamos marchar para apoiar o presidente. Mas alguém apresentou dúvida de que ele não tem esse apoio? É a pergunta que eu vou fazer nos bastidores. Se você está a marchar, está a forçar uma marcha, significa dizer que alguma coisa não está bem. Para dar a entender, depois vai meter a televisão, que são instrumentos claramente, segundo muitos autores, um deles, Noam Chomsky, que eu sigo muito. Quando uma coisa não vai bem, eu coloco uma série de indivíduos e de entidades e fazem um carnaval para dar a entender exatamente que as coisas não são como estão a ser ditas. Então, por isso é que eu chamo tiro no pé. Se está bom, né? Se o presidente está bem, está a dirigir bem o partido, né? Não há mácula, não faz sentido. É até irracional fazer essa manifestação. Eu vou manifestar dizendo, não, está bom, presidente, nós te apoiamos, está a dirigir bem. Não, se está a dirigir bem, está a dirigir bem. Não tem lugar para manifestação nem marcha. Se você vai manifestar, está a dizer exatamente o contrário. Está a dizer que não, Exato. as coisas aí não estão bem. Eu queria estender essa pergunta para ti. Obrigada, Timariano. Quase que me perdia porque estava distraída aqui no debate com o companheiro Manuel José. Mas o companheiro Manuel José tocou aqui num assunto muito importante, que esse é para os mais atentos, né, para aqueles que acompanham a política nacional e não só, sabem que esse é um tiro no próprio pé, porque os militantes estão a marchar contra o próprio MPLA. E nós vimos através da última reunião que o presidente teve com os CAPs, e através também dessas múltiplas candidaturas que supostamente vão existir em 2026 a 2027, que o próprio MPLA está fragilizado. A fragilização já vem desde muito tempo e agora só piorou ainda mais. Ou seja, já não existem só duas alas no próprio MPLA, porque antes só existiam duas, os florencistas e os eduardistas. Quer dizer que, afinal de contas, o próprio conflito ainda é mais interno e ainda existem mais alas em relação a essas duas mesmas alas. Então, é muito provável. Eu acredito que o presidente da República, João Lourenço, não vai voltar a ser reeleito como presidente da República, ainda que ele forçar uma nova revisão na Constituição, ainda que ele alterar os estatutos do partido, porque até já não vai a tempo. Se for a tempo, também se dá um milagre, porque no MPLA também existem pessoas que, obviamente, não vão lhe deixar fazer isso. Então, eu penso que seria, nesse momento, o mais correto e mais justo, seria ele reconhecer que não fez nada durante o tempo que teve e estender o lugar para uma outra pessoa. Eu vou já te passar a palavra. Segundo informações que eu tenho, o MPLA está a 2 passos do fim. Aqui os nossos convidados estão de acordo comigo ou não, porque eu tenho essa informação e tenho constatado de que só falta 2 passos para o MPLA acabar. Manuel José. Pois, eu não ia muito por aí, né? Porque essas coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu sou apologista de que tudo que ocorrer é porque vai ocorrer, é porque tinha que ocorrer mesmo. Eu não vou muito por aí. Até porque eu não gosto de adivinhar. Eu gosto de manter a factos. E o facto é o quê? Eu, se fosse o presidente do MPLA, eu até proibia, se isso não nasceu dele, se não partiu dele, eu proibia essa manifestação. Porque a manifestação chama as pessoas. Né? A própria a colega de painel, Liliana, chamou a atenção por causa desse aspecto. Se está tudo bem, né? Se ele está dirigindo bem, é melhor deixar assim, deixa assim. Quando você vem e organiza esse tipo de marcha, nós já estamos habituados com o MPLA com isso. Quando alguma coisa vai mal, vem sempre a marcha de apoio. Quando foi da questão do engenheiro Antônio Venâncio, quando tentou se candidatar, também houve uma moção, sei lá o quê, de apoio ao presidente. Significa dizer que é o que a colega disse. Essa manifestação é contra o partido. Porque é o partido que está a pressionar o cidadão João Lourenço por causa da questão do mandato. Não é? Porque as pessoas estão a aparecer, nomeadamente o general Higino Carneiro, também fala-se da possível candidatura do Nandô. Então,
para dar a entender que não existe nada disso aqui no coisa, então nós vamos marchar e vamos apoiar o nosso camarada presidente. Quer dizer, é exatamente o contrário. Para a pessoa atenta, vai ver, não, você está fazendo exatamente isso. Porque você está a protestar, e bem disse a colega, contra o próprio partido, porque não é a UNITA. Porque não me espanta nada, porque não é para lá quando a coisa está mal, ele vem dizer sempre que é a UNITA. Não espantaria nada ele dizer, não, isso é a UNITA que está a fomentar. Né? Pode dizer assim, não, é UNITA, é não sei o quê, não. É o próprio MPLA. É dentro do MPLA. Os membros que estão a se manifestar são membros do MPLA. Ponto de vista aqui. O teu ponto de vista. O teu ponto de vista em relação a este caso. O jornalista Mariano, eu penso que nós, quanto a esse caso, já chegamos à mesma conclusão, né? Porque tudo quanto acontece no MPLA tem lá o dedo e as mãos da UNITA. Quer dizer que a UNITA, mesmo não fazendo alguma coisa, está sempre a fazer certa coisa no MPLA. Então não me surpreenderia nada se um dia aparecesse num telejornal ou numa outra cadeia televisiva, falou, olha aqui, os militantes do MPLA marcharam porque o presidente da UNITA incitou a marcha. Então seria muito normal aparecer isso. Exato. Vamos entrar numa outra questão que é fundamental, que se vive hoje, é o Congresso da Lima. A Lima realiza o 5º Congresso em outubro, 2 a 4. Há 3 candidaturas dentro da Lima. Manuel José, do teu ponto de vista, em relação às multicandidaturas dentro da Lima? Mariano Costa, eu não sei se por defeito de provisão, eu tenho muita dificuldade às vezes para chancelar um fato como sendo noticioso ou não. Eu tenho muitas dificuldades. O que é que diz os estatutos da UNITA, se formos extensivos, sobre a questão da Lima? Não, dentro da Organização Feminina da UNITA. As candidaturas são múltiplas. Mas é o que diz o estatuto. Sim. E onde é que eu vou ir buscar o problema? O problema está onde? Eu tenho que ter um problema para eu me concentrar. Né? É o normal que está acontecendo. Quer dizer, é a Lima que vai fazer o seu congresso estatutariamente estabelecido, nos prazos indicados, não houve alteração. Ninguém alterou, né? Como está a se falar, por exemplo, da intenção de se alterar a Constituição para os mandatos do presidente. Não tem nada de normal. Então é uma questão normal, até porque eu não sou membro da UNITA, enfim, é uma questão normal. Agora, se houver uma irregularidade qualquer, eu estaria aqui para comentar. Mas no meu caso é muito diferente. Eu penso que esse Congresso da Lima mostra mais uma vez o quanto, pelo menos a UNITA, é um dos partidos que mais conserva a democracia. Porque nós estamos a ver que existem candidatas, eu, por exemplo, estou acompanhando também as candidaturas, acompanhei, penso que foi há 2 dias atrás, o discurso da candidata Capapelo, né, quando ela ainda disse, viva a memória do nosso presidente fundador, viva. Eu penso que é uma das formas muito convenientes também de demonstrar que existe sim democracia, porque nós temos candidatas aí que estão a se candidatar sem sequer apoio de entidades de elite do próprio partido da UNITA, e eu também estou a acompanhar o próprio Congresso. Então penso que é muito interessante e eu estou muito expectante relativamente à nova presidência da Lima, porque eu penso que a Lima deve ganhar uma outra dimensão, deve ganhar um outro rumo, e nós também queremos ver onde é que vai essa nova Lima, né? E com quem é que estará essa nova Lima. Então penso que é importante para si fazer frente à OMA, que se diz a maior organização feminina do nosso país. Bom, muito obrigado por esse reparo, mas eu gostaria também que pontualizassem acerca do encerramento das festividades da data do Dr. Savimbi. Manuel José. Bom, eu quase que estou na mesma bitola, né? Na mesma senda do que falei sobre a questão da Lima, né? E eu não sou muito apologista de celebrações, enfim, eu não sou muito... não sigo muito essa questão. Agora, eu não sei, por isso é que eu disse, por vício de profissão... O que é normal, mesmo agora quando a colega enfatizou, acabou por dizer exatamente aquilo que eu disse, por outras palavras. Não é?
É exatamente o que se esperava, é mesmo isso. Múltipla candidatura, como diz o estatuto. Né? Então, é exatamente isso. Agora, o anormal é o qual? Qual é o problema? Esperava outra coisa diferente? Não. Então é a mesma coisa também, uma festividade. O Lito vai fazer celebração, enfim. Para mim não aquece nada. Para concluir este nosso encontro, vamos abordar uma questão muito simples em relação ao Manuel Esperança, jornalista. Mas a colega não falou sobre o coisa, né? Não, um jornalista que tocou-nos muito. E Manuel José conheceu o Manuel Esperança, eu conheci pessoalmente. Seria não de bom agrado não enfatizar a memória deste cidadão que foi diretor de informação da Rádio Nacional de Angola, foi da Voz da América, também colaborou na RDP e que efetivamente foi enterrado anteontem. Gostaria efetivamente que os nossos convidados tecessem algumas palavras a esse cidadão que prematuramente deixou-nos. Foi jornalista. Portanto, tio Mariano, eu relativamente ao Manuel Esperança, eu não cheguei a conhecer o Manuel Esperança, porque eu tenho conhecimentos muito pouco relativamente aos jornalistas do nosso país, não convivo com muitos jornalistas. Foi uma morte sentida, porque eu até senti, eu tenho um parceiro que é também comunicólogo, sentimos junto, conversamos junto sobre essa partida prematura. Eu penso que todos nós estamos a lamentar e as pessoas que perderam uma esperança, tanto amigos, familiares, esposa, filhos e a comunidade em geral, nosso país, o Estado, estamos todos de luto porque foi uma grande perda, uma perda irreparável para a comunicação, ainda que fosse da Rádio Nacional, mas foi um comunicólogo. Então eu penso que foi uma perda, foi uma perda mesmo irreparável, uma perda única, e sentimos pelo profissional que ele foi e pela contribuição que ele deu para o nosso país. José. Olha, eu estou na mesma cena que a Liliana, eu não conheci. Quer dizer, ouvia, mas não conhecia a pessoa. Não, enfim. eu pessoalmente conheci. Eu gostaria também que houvesse agora um minuto aos nossos convidados. Manuel José, o teu minuto. Bom, eu, como sabe, estou numa senda do minuto final desse espaço Visão dos Factos, a bater numa tecla e oxalá eu consiga obter ou lograr resultados que têm a ver com a questão dos transportes, mais concretamente ao preço da corrida dos autocarros, empresas públicas, transporte público. Como sabemos, houve uma subida há alguns meses do preço da corrida dos autocarros, que era 50, para, ao mesmo tempo que houve a subida do oficial da corrida dos táxis, vulgo candongueiros, de 150 para 200, também fez a subida da corrida dos autocarros. Eu não sei por que carga d'água subiu esse preço. E, de alguma forma, isso está e continua a prejudicar muitas famílias. Porque parece que não, mas 150 kwanzas, que é o preço atual, é muito puxado para muitas famílias. Eu falo só daquelas que eu conheço, tirando já aquelas que não estão no meu horizonte do conhecimento. É muito puxado. As pessoas não têm noção. E 50 não fazia moça a ninguém. Facilitava. As pessoas, por exemplo, do indivíduo que sai daqui de Viana, apanhava um autocarro de 50 kwanzas. Ele trabalha lá na cidade. Ele ia com 50 e voltava com outros 50, 100 kwanzas diário. Hoje são 300. Há vezes que essas poucas famílias que eu conheço, que não têm mesmo como ter esse valor para apanhar o autocarro. Eliane, o teu minuto.
O meu minuto vem em sede do Presidente da República, a valorização dos hospitais, a valorização dos profissionais, porque eu penso que em vez de capacitarmos e investirmos no estrangeiro, devemos capacitar os nossos profissionais, os recém-licenciados em medicina, recém-licenciados em enfermagem, análises clínicas e outros cursos ligados à saúde, porque penso que é importante e quanto mais o país se degrada, também estamos a ver que mais doentes ficamos, então é importante que se capacita nesse setor com urgência.